Olá, muito boa noite. Quer saber como se livrar de vez da ansiedade? Então fica comigo, que essa live é para você, com um grande convidado especial, um hipnoterapeuta de renome, que vai com certeza ajudar você de uma forma mais tranquila a atingir esse patamar de autocontrole. Será que essa é a palavra certa? Então fica comigo. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu botar o tema dessa live, realmente importante. Como se livrar de vez da ansiedade. Enquanto o nosso convidado, nobre convidado, não chega, eu quero que você vá escrevendo para mim aqui. Você se sente ansioso ou ansiosa hoje? Isso atrapalha você de alguma forma? Escreve para mim, por favor. De vez da ansiedade. Pronto, está aqui. Como se livrar de vez da ansiedade. Pronto. Eu acho que muitas pessoas não compreendem a fundo o que vem a ser ansiedade, até para saber se realmente elas estão numa posição de se caracterizarem como alguém que vive esse comportamento, esse sintoma de uma certa forma. Quando eu falo ansiedade, o Romani já está aqui, tá, pessoal? Estou falando um pouquinho aqui, Romani, para o pessoal ter uma visão enquanto eles vão chegando e vão aquecendo. A ansiedade não necessariamente precisa ser aquela coisa que bate uma agonia dentro de você, mas talvez aquilo que faz com que você não tenha 1% de qualidade a mais naquilo que você faz com exatidão, que ao invés de fazer você ter todo o sucesso que você merece, vai deixar sempre você em segundo lugar, vai deixar sempre você no quase. E a sensação do quase às vezes são milésimos de segundos. Você pode ver um nadador, um corredor olímpico, milésimos de segundos fazem diferença. O quanto você é capaz de se conectar com o momento presente, o quanto realmente estar aqui e agora é importante para você. Mas hoje eu não vou falar sobre isso sozinho, então vou chamar um colega de mentoria, alguém realmente também que tem um resultado em excelência no que faz, trabalha com hipnoterapia. Vou deixar ele se apresentar aqui, que é o Romani. Eu quero que vocês recebam ele, pessoal, com muito like. Enquanto eu não tiver muito coraçãozinho aqui, eu não vou chamar ele. Por favor, vocês entram aqui, pode deixar esse like caprichado. E tenho certeza que você não é uma pessoa pequena, porque uma pessoa pequena é aquela que visa o conhecimento só para si. Tenho certeza que você, de alguma maneira, tem alguém, conhece alguém que de uma certa forma vai se beneficiar desse conteúdo. Então clica aqui no aviãozinho, já entrega para aquela pessoa. Se você não tem uma pessoa que você lembre nesse momento, cuidado, você pode estar sendo uma pessoa pequena. E eu sei que você é mais do que isso. Eu sei que você quer entregar sim algo de valor para alguém. Se não souber como, a live já ajuda. Então envia para aquela pessoa, não precisa sapecar para todo mundo não, para aquela pessoa que de uma certa forma precisa desse conteúdo, aquele que vai mudar a vida dela. Faça por alguém. Quando você compartilha, você chega mais longe. Nenhum campeão vai sozinho, ele simplesmente está lá, como eu estou com o Romani, no mesmo lugar, no mesmo grupo, buscando sim somar forças para irmos além, tá bom? Então eu vou chamar ele aqui. Por favor, pessoal, muito like, mais like, porque é uma pessoa com uma agenda cheia e para a gente encaixar esse dia de hoje não foi fácil, tá? Então, deixa eu chamar ele aqui. Cadê? Vamos enviar uma solicitação para você, ver se chegou aí certinho. Fala, Diego. E aí, meu amigo, como vai? Muito boa noite, seja muito bem-vindo. É um privilégio você estar aqui, ter aberto um espaço na sua agenda para acolher aqui os meus seguidores. Queria que você ficasse super à vontade, você pode se apresentar aqui agora, falar de onde você é, um pouco do seu trabalho, que é um privilégio receber você aqui, meu irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando com esse pessoal maravilhoso. E, pessoal, eu quero parabenizar vocês que estão aqui na live também, dar os parabéns para cada um que está aqui assistindo esse conteúdo, investindo tempo em você, investindo tempo em jogar num próximo nível.
para se desenvolver como ser humano. Parabéns por isso, para cada uma das pessoas que estão aqui. E, pessoal, para me apresentar bem rapidamente, meu nome é Romani, eu trabalho com desenvolvimento humano já tem quase 10 anos. Eu trabalho utilizando principalmente de técnicas de hipnose, com a metodologia que eu chamo de hipnose transformacional. Porque eu enxergo a hipnose como estilo de vida. Não simplesmente a hipnose dentro da clínica, não simplesmente a hipnose para levar para algum tipo de estado especial, mas entender que o tempo todo nós estamos em algum estado de hipnose. Por exemplo, a própria ansiedade, eu estou me sugestionando algum tipo de... As minhas próprias sugestões criam o meu estado de ansiedade. Ou pode criar um estado de depressão ou algum outro tipo de estado. E a hipnose transformacional trabalha nesse sentido. E ali que é a minha paixão, trabalhar com pessoas através da hipnose. Eu sou formado em psicologia, eu tenho uma pós-graduação na área de neurociência, só que para, resumidamente aqui, contar a minha história, eu comecei na área do desenvolvimento humano em 2010. Na época, eu trabalhava na área de administração de construção civil. Eu venho de uma família muito simples. Por exemplo, meu pai trabalhava de boia fria na fazenda. Minha mãe, ela dava aulas particulares para sustentar a casa. Eu vi o crescimento dos meus pais. Isso foi muito legal. Meu pai é muito empreendedor. Minha mãe também. Isso me ajudou muito. Ver que é possível. Por exemplo, hoje meu pai é produtor rural. A minha mãe chegou a montar 2 lojas de roupa. Ela se tornou sócia de uma loja, depois montou a loja, abriu outra loja. Isso me ajudou muito no meu desenvolvimento. E depois, eu lembro que quando eu estava com mais ou menos 20 anos de idade, eu tinha que fazer uma escolha. Opa, peraí, eu já estava vivendo muito a vida dos meus pais. Eu estava num momento onde eu estava trabalhando e meu pai queria que eu ajudasse ele na roça e eu estava vivendo uma vida que não era minha. Isso me levou muito para o desenvolvimento humano também. E de lá para cá, quando eu comecei, todo mundo me chama de louco. O Romani tá louco agora, não quer trabalhar, não quer mexer com nada, como é que é isso? E de lá para cá foi muitas formações. No início, por exemplo, a minha esposa não acreditava, ninguém acreditava. Só que à medida que a gente vai fazendo, eu digo que é como se tivesse uma pedra. No início você está empurrando a pedra, de repente a pedra começa a andar, o que está em movimento tende a continuar em movimento, aí de repente tem um morro para cima. Aí você vê o morro para cima, as pessoas começam a chamar de louco subindo aquele morro. Só que se você continua subindo, chega um ponto que aquelas pessoas que chamavam de louco começam a acreditar em você e querer subir esse morro junto com você. Então, por exemplo, para quem tem uma esposa aqui ou alguém que fala assim, nossa, eu queria que meu parceiro acreditasse mais em mim, eu queria que meus pais me reconhecessem mais, eu queria que eu tivesse apoio de alguém. Primeiro você tem que ter um apoio seu. Primeiro você tem que acreditar em você. E basicamente, aí de lá para cá, eu fiz minha formação em psicologia, fui fazendo a hipnose, me despertou muito, fiz formações na área de coach, a programação neurolinguística e assim por diante. E hoje estamos aqui para falar sobre como lidar com a ansiedade, entender mais profundamente esses conceitos de ansiedade. Muito obrigado pelo convite, Diego. Se tiver alguma pergunta, ou que o pessoal que quiser fazer aqui, ou que você quiser fazer também, estou à disposição para ajudar. Mani, parabéns pela história. Eu quero que você fique à vontade em algum momento também. Eu posso voltar aos comentários aqui, é mais para não ficar no seu rosto que eu tiro, tá? Para a gente poder conectar o conteúdo. Pessoal, sapeca o like, é uma história bacana. Você vê que realmente a base do empreendedorismo é quase igual para todo mundo, né? Você é chamado de louco, você é aquele 1% da população que resolve subir a ladeira que todo mundo está querendo descer. E é complicado no primeiro momento, faz parte, mas depois realmente é uma grandeza incomensurável que vem. E eu quero que vocês entendam, para quem me assiste, que o Romani, ele tem formações como as minhas, ele também é hipnoterapeuta, coach, trabalha com PNL. Eu digo, por que você está trazendo um cara que tem os mesmos conhecimentos que você? Quem disse que ele teve o mesmo conhecimento que eu? Ele passou por outras experiências com outros clientes. Ele tem a experiência da vida dele e ele tem os exemplos que ele vai arrastar aqui para você, que eu vou estar aprendendo com ele vai estar aprendendo comigo. Olha como é que fica inteligente da minha parte trazer para você uma pessoa que tem sucesso, que ao mesmo tempo eu posso estar aqui aprendendo com ela, ajudando também. Esse fluxo saudável de dar e receber, o dar, receber e compartilhar, é o que move eu estar trazendo sempre pessoas aqui escolhidas a dedo. Romani, deixa eu te fazer então uma pergunta, já que você me permitiu, como eu falei, eu prefiro que você vá respondendo e eu vou acompanhando no que for viável aqui. Já que esse tema que a gente trouxe hoje, ansiedade, eu queria que você trouxesse um pouco dessas pessoas que, de uma certa maneira, elas se caracterizam ansiosas. As pessoas que elas
simplesmente se identificam com aquela bandeirinha de serem ansiosas e, na verdade, você sabe muito bem que a gente não é o nosso comportamento. O nosso comportamento é simplesmente uma consequência de algo maior numa hierarquia na nossa mente interna que faz a gente se comportar. Então, por que uma pessoa que, mesmo que se agonie com a ansiedade, ela continua vivendo aquele ciclo diariamente, ela muitas vezes não consegue dormir? Ela chega à noite, ela está pensando no negócio do outro dia, porque ela está tão focada naquilo, ela começa a se questionar se ela tem que diminuir. Como é que é isso? Como que realmente uma pessoa pode lidar com uma vida hoje tão agitada e ter paz? Muito boa pergunta. Vamos falar aqui e eu vou fazer um passo a passo aqui de alguns pontos. Um ponto importante, que esse ponto, ele não é tão esclarecido para a maioria das pessoas, o que eu vou falar aqui agora. Até é muito divulgado a ideia de ansiedade tem que ser zerada. Só que a realidade, isso é interessante também entender, que a ansiedade é uma coisa que nos mantém vivos. A questão é a dose. Se eu estou, por exemplo, se uma pessoa tem uma festa de aniversário para ir, ele está animado com aquela festa, ele está ansioso pela festa. E tudo bem. Agora, quando aquilo começa a paralisar, aquilo começa a incomodar, aquilo não deixa ele evoluir, opa, aí sinal de alerta. E os transtornos de ansiedade têm que ser diferenciados. E hoje em dia está muito comum. Todo mundo sai falando, nossa, eu sou muito ansioso, eu tenho muita ansiedade. Já virou como se fosse sempre algo negativo o tempo todo. Mas aqui, falando historicamente, por exemplo, imagina que tivesse um leão atrás de você na pré-história, você tinha que ser ansioso para fugir daquele leão. Você tinha que, naquele momento, ativar o seu sistema simpático para poder sobreviver. Então, isso foi um mecanismo de defesa que nos fez evoluir. Agora, o que acontece? Hoje em dia, o novo leão, às vezes é uma prova que a pessoa tem que fazer. Hoje, o novo leão, às vezes é uma questão do relacionamento. Às vezes, alguma coisa que aconteceu no trabalho. Então, o leão não é mais algo só físico que está atrás de você com dentes afiados. Hoje, esse leão que eu estou querendo dizer, esses perigos, que são criados pela nossa mente, que disparam também o sistema parasimpático, estão no nosso cotidiano. E ali, entendendo como o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, se o perigo é potencial, pode acontecer o transtorno de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que sem perceber parece que, nossa, que do nada, o meu coração começa a acelerar, minha mão começa a suar, eu começo a perder o controle. Eu queria estar no controle, mas eu sinto que eu estou perdendo o controle, minha respiração fica ofegante. Isso é um transtorno de ansiedade, por exemplo. Inclusive, pessoal, vocês que estão aqui, quem aqui já sentiu algum ataque de ansiedade em algum momento? Se você puder ligar os comentários. Quem aqui em algum momento já sentiu algum tipo de ataque de ansiedade? Comenta aqui, eu. Eu vou explicar algumas técnicas bem interessantes, até estratégias para lidar melhor com o ataque de ansiedade. Quem aqui em algum momento da vida, já sentiu aquele chamado ataque de ansiedade? E aqui até é importante entender isso, pessoal. O ataque de ansiedade é diferente da síndrome de ansiedade. Por exemplo, se uma pessoa tem um ataque isolado, não necessariamente ela tem um transtorno de ansiedade. Isso é interessante. Porque às vezes pensa assim, nossa, eu tive um ataque de ansiedade, eu tenho algum tipo de transtorno. Opa, não necessariamente. O transtorno é quando isso acontece recorrentemente. E tem algumas características diferentes. Por exemplo, você pode pegar a agorafobia, que é o medo de sentir medo. Tem outros tipos que são, por exemplo, as fobias mesmo. Quando eu tenho algo específico, que eu tenho um ataque de ansiedade, mas quando eu estou num lugar alto, por exemplo, ou quando eu vou falar em público, ou com alguma coisa específica. Ou, por exemplo, a fobia social e assim por diante. Então, de acordo com pontos específicos, podem ter tipos de pessoas que vão ter gatilhos que vão despertar o ataque de ansiedade na pessoa. E aqui, falando algumas estratégias interessantes. Primeiro, entender que a ansiedade não está contra você. Ansiedade... Oi. Deixa eu ver se... Não sei se está muito alto aqui, o pessoal está falando que está dando um pouco de eco. Eu diminuí o volume aqui, não sei se é do meu próprio aparelho. Continua aí, pessoal, vê se melhorou, por gentileza. Senão eu vou ter que tirar e botar de novo. Ou senão eu tiro o fone para a gente testar sem fone. Estou falando que tá dando eco. Vê se você consegue tirar o fone, vê se funciona. Senão eu tiro e boto você de novo. Vê se ficou melhor.
Saiu, pessoal? Tá tudo ok aí? Tá tudo legal? Vê se ficou melhor. Agora. Pessoal, Espera que a gente... como que tá aí agora? Vamos ver se como é que tem um delay aí. Tá ainda? Pera aí. Melhorou. Tem gente falando que melhorou. Ou tá péssimo? Tem gente que tá falando que tá perfeito. Então, ficou melhor. Pessoal, como que tá o áudio agora? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Falou que melhorou aí. Legal. Então beleza. Deixa eu só trazer uma situação só por fora, então, para trazer dentro dessa sua analogia, Romani, uma estrutura que eu acho que é interessante, eu queria ver até o seu ponto de vista. Ou seja, na verdade, como toda sensação que nosso corpo ele manifesta, ela sempre tem o que a gente chama de intenção positiva por trás. Então, a mesma ansiedade que é quando você está aí para encontrar aquela pessoa que você está apaixonado, aquela ansiedade, aquele frio na barriga gostoso, a ansiedade quase sempre é um alerta de algo que você está dando muita importância dentro de você. Ou seja algo positivo, ou seja algo que está te preocupando, como aquela prova. Então, se você não está tendo uma estratégia mental para que você agradeça por esse impulso, para que desse impulso você possa racionalmente manifestar estratégias que vão fazer você dar a devida importância àquele evento, você vai manifestar ainda assim essa sensação. E não queira controlar o que vai além da sua ingerência. Porque a prova você vai ter que ir lá e fazer. Não adianta você querer ficar preocupado, será que vai cair o que eu estudei? O que você pode controlar, você pode controlar. Entenda muitas vezes a ansiedade como uma dor que você não quer sentir. Eu treino bastante, é ruim quando o meu ombro dói, mas graças a Deus ele dói porque ele me previne de ter uma lesão muito mais grave do que isso. Então começa a conversar e sentir o seu corpo como um amigo. Até mesmo aquela vergonha, timidez, como qualquer outro. A gente está focado na ansiedade. Toda sensação ela tem uma intenção positiva por trás. Pega esse hack e você vai lidar muito mais com as suas emoções de uma forma inteligente a partir de agora. Muito obrigado por compartilhar, Diego. Isso aí é essencial. Até todas as nossas sensações, sentimentos, existem algo positivo. E a ideia, principalmente, estamos falando de técnicas de hipnose para ajudar. Não é fazer a pessoa ficar apática ou apagar as emoções. É ajudar a pessoa a lidar com essas emoções de forma mais assertiva. Pessoal, vocês estão bem? Romani, eu vou pedir para você sair e entrar de novo, porque até para mim está cortando o seu áudio aqui agora. Se quiser até testar o fone de novo, mas deixa eu te dar de cair, porque geralmente quando acontece isso, sempre melhora. Espera aí, me chama de novo como aqui. Ficou agora. Vê como ficou agora para você. O fone para mim melhora bastante. Melhora bastante. Tá. E agora, pessoal, como que tá para vocês? Para vocês. O meu áudio para vocês. O meu áudio está cortando agora, nesse momento. Nossa, deixa eu ver aqui. Não tem problema não. Peraí, deixa eu te quicar aqui. Me chama de novo. Isso funciona. Acontece às vezes mesmo. Só um minutinho. Top? Eu tô vendo bem. Fala alguma coisa aí, Romano. Como que tá o meu áudio? Para mim tá nota 10. Pessoal, se tiver bom, dá um 10 aí. Bota um 10 aí. Fala aí, Romano, um pouquinho. Ele parece estar retornando de alguma forma. Deixa eu mudar o lugar, mas eu tô achando estranho. Eu tô baixando até o volume aqui para ver se não é da minha microfonia aqui. Mas eu tô... Ó, como que tá para vocês? Ó, peraí, vamos ver. O pessoal fala que não tá escutando, caramba. Que engraçado. Às vezes o Instagram acontece isso. Tô mudando de lugar aqui para ver se... Eu vou tentar sair do Instagram e entrar de novo. Porque eu fiquei na live ainda. Talvez se eu sair do Instagram e entrar de novo. Vou fazer aqui. Vamos aguardar aqui, pessoal. E é mais fácil vocês darem uma nota mesmo, assim. Fica mais fácil a gente entender como é que tá. Sem ansiedade. Vocês estão muito ansiosos. Tem alguém aqui que é novo, porque está a primeira vez aqui vendo a live? Só por gentileza para eu entender como que está aqui a audiência, se tem gente que realmente está me conhecendo aqui pela primeira vez, gente que veio
audiência do Romani. Ele já está aqui de volta. Vamos lá. Tem. Pessoal, como tá para vocês? Ainda tá, dá para ver que ainda tá com o eco de fundo. Mas acho que dá para fazer. Vai ficar um pouquinho de eco, mas dá para ver. Como falou aqui, tá 7. Não sei se eu pego um fone aqui para ver se melhora. Eu vou pegar um fone agora. Tenta ver se você pegar um fone e ver se melhora. Pessoal, então vamos lá. Oi. Beleza. Vamos ver se pegando o fone aqui do Diego melhora. Vamos continuar. Essa live aqui vai ter muita técnica prática. Eu vou mostrar também estratégias para durante o momento que uma pessoa estiver tendo algum tipo de crise de ansiedade, como lidar com isso. Vamos lá. Fica à vontade mesmo, quero que você passe o seu conteúdo, quero só estar acompanhando. Hoje eu tenho uma outra live às 9 horas e 7 minutinhos, então a gente tem que estar enquadrando. Tá tranquilo, tá tranquilo. Dentro de uma hora, que já, na verdade já não é uma hora. Tá tranquilo. Teste. 1, 2, 3. Teste. Como que tá meu som agora? Agora melhorou aqui. Agora então a culpa era minha, Caramba, então tá bom. Como que tá aqui agora? Pessoal, e aí, pessoal? 10? Como que tá o som? Dá a nota aí. Dá a nota. Aí, ó. O som agora sim. Agora sim deu certo. Agora sim. Acharam o culpado. Vocês querem culpar alguém. Sacanagem. Para de me culpar. Não tem nada com isso. Brincadeira. Beleza. Vamos lá, Romani. Agora acontece isso do retorno, mas beleza. Vamos para cima. Continua. Vamos lá. Então, beleza, pessoal. Ótima noite para vocês. Vamos falar mais sobre ansiedade, como nós falamos aqui. Todo sentimento, toda emoção tem algo positivo por trás. Entender o que está acontecendo. A ansiedade não necessariamente é algo ruim. A ansiedade é um sentimento. E agora, como eu vou lidar com esse sentimento? E, por exemplo, o que nós falamos aqui, a pessoa pode estar ansiosa por algo positivo, assim como por algo negativo. Então, os transtornos de ansiedade aparecem geralmente quando a pessoa começa a ficar ansiosa, somatizando algo com a percepção negativa sobre o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. A ansiedade tem muito a ver com excesso de futuro. Quando a gente pensa em ansiedade, eu estou pensando no futuro e pensando no futuro sobre imaginação do que pode acontecer. Então, se eu estou ansioso, imaginando que algo bom vai acontecer e isso está me animando, isso aí está sendo algo bom para mim. Agora, se isso começa a me prejudicar, eu começo a pensar, nossa, se aquilo não acontecer, e se der errado, e se não for bem assim, opa, sinal de alerta. Então, por exemplo, a depressão, ela tem mais a ver quando eu fico remoendo os sentimentos do passado e geralmente uma pessoa que fica com muitos anos em ansiedade, com muitas crises de ansiedade, pode ser que desenvolve algum tipo de transtorno depressivo também. Isso é interessante de pensar. Por quê? Porque se eu fico muito tempo com a perspectiva do que pode acontecer na minha vida como sendo algo não positivo, de repente, se eu fico assim durante algum tempo, opa, eu vou lembrar do meu passado, eu vou lembrar de memórias que não foram tão legais assim, ou eu perdi um tempo da minha vida pensando só no meu futuro. Agora, esse pensar no futuro é importante ter planejamento. Só que é importante também entender que a vida acontece agora. O seu futuro é feito de vários presentes. Então não adianta só ficar vivendo no futuro. O que está acontecendo agora, nesse momento, por exemplo, essa live aqui. Quando a live está acontecendo e eu consigo me focar nessa live aqui, eu desenvolvo o meu senso de presença. Só que é normal, tá acontecendo um monte de coisas ao redor. A ansiedade serve para te proteger, serve para te alertar até dos perigos. Por exemplo, se agora fizesse um barulho ali, explodisse alguma coisa, eu ia precisar talvez lidar com aquilo. E eu preciso pegar as minhas referências do passado para criar essas referências do futuro. E agora, Romani, como lidar então com esses sentimentos de ansiedade?
para lidar com o sentimento de ansiedade, primeiro ponto, entender que ele não é ruim. Entender que o sentimento de ansiedade, ele está ali para te ajudar. O sentimento de ansiedade, ele serve para te ajudar a ganhar o controle. A questão é, quando isso está me prejudicando? Quando eu estou imaginando que a prova é o leão? Ou quando eu estou imaginando que alguma coisa do meu trabalho vai me atrapalhar e começa a perder o controle? Por exemplo, teve uma galera que falou aqui, ó, eu já senti algum tipo de ataque de pânico. Eu vou mostrar uma estratégia que é muito simples e muito prática e que funciona, porque, até para entender isso, o registro dessas crises de ansiedade, ele é realizado, nosso cérebro tem uma parte dentro do cérebro que chama amígdala cerebral. Na amígdala, ela dispara, e ali nosso sistema autônomo tem uma parte que tem o sistema simpático e o parasimpático. O simpático, ele dispara, o sistema simpático, já viram falar aquele negócio de luta ou fuga? Vou dar um exemplo bem claro disso aqui. Imagina que tem um gato e um rato correndo. O gato está querendo pegar o rato. Quando o gato está querendo pegar o rato corre, ele foge, ele precisa entrar num estado de simpaticotomia, ou seja, ele precisa ativar o sistema simpático dele para poder sobreviver ao gato. Então, o coração dele acelera. Romani, desculpa te cortar um pouco, só para ter mais, eu acho que, engajamento do público. Explica brevemente sobre a estrutura do que é o sistema simpático e o parasimpático. O pessoal às vezes, nossa, mas simpático, eu sou um cara simpático, tem gente que vai estar olhando para um lado diferente, então, por favor, só para dar um entendimento. Você coloca os comentários ocultos, só por um momentinho aqui, depois não, pode deixar assim, até porque está atrapalhando o seu rosto. Eu estou deixando você guiar, quando quiser eu volto. Beleza. Então, pessoal, para entender, o sistema simpático, ele tem a ver com ativar o sistema de luta ou fuga. Isso serve para nos proteger. Vou dar um exemplo. O gato querendo pegar o rato. O rato, ele vai correr do gato. Isso aqui é um dos jeitos mais simples de entender o que acontece quando o sistema simpático começa a entrar em ação. Que é, você começa a acelerar seu batimento cardíaco, a sua mão começa a suar, você perde a visão periférica nesse momento, você cria uma audição seletiva, isso é para te preparar para um instinto de sobrevivência. Só que isso quando o gato está correndo atrás de você. A questão é que às vezes o gato não está correndo atrás do rato e o rato também dá o ataque de ansiedade. Por quê? Porque houve memórias, vou dar um exemplo. Vamos supor, vamos colocar aqui o gato e o rato de novo. Que o ratinho estava passando e aí um dia, quando ele passa perto de um arbusto, aparece o gato e vai tentar pegar o rato. Só que o rato corre e sobrevive. Então, ele sobreviveu. E quando o rato passa de novo perto de um arbusto, ele não tem gato lá mais. O gato não está lá mais. Só que o corpo do ratinho reage como se o gato tivesse. Então ele dispara o mecanismo de luta ou fuga, ou seja, o sistema simpático é ativado, mesmo com perigo potencial, não necessariamente um perigo real. Então, isso aí é o ataque de ansiedade. Isso também acontece com o ser humano igualmente. Ou seja, é a prova, é o trabalho, é o que está acontecendo no dia a dia. Deixa eu fazer só uma intervenção de novo para o pessoal não começar a achar, pô, mas nosso corpo então está sacaneando a gente. Pessoal, existe uma estrutura da PNL que a gente chama de âncora. Por exemplo, quem acompanha aqui meus treinamentos, Hora da Virada, o Clube do 1%, sabe o quanto eu acho importante a rotina diária, a rotina da manhã. É como você realmente move o seu cérebro, a sua mente, a disparar hormônios favoráveis a você estar com autoestima, com motivação. E todo mundo que me acompanha sabe que quando eu estou no momento da manhã que eu acabo as minhas meditações, sabe que eu boto alguma música que realmente conecta o meu estado emocional. E por todos os dias, quando eu estou me sentindo muito bem, quando acaba uma meditação, uma visualização fantástica, que eu estou ali com a Tina, ali fazendo uma festa com ela, eu boto uma música, o meu cérebro ele começa a associar que toda vez que toca aquela música me traz uma sensação de alegria. Ele concatena já o som com a sensação. O que acontece quando às vezes eu estou triste, eu estou cansado hoje para fazer a live, estou desanimado? Eu boto exatamente aquela música, não precisa se for uma só, tudo bem, é aquela que você vai sentir sempre, até mais efetivo. Eu tenho algumas variações, mas músicas que quando eu coloco, automaticamente há um disparo bioquímico, ele já associa aquele momento da manhã. Então eu posso estar cansado, que parece que eu estou tomando ali, uma injeção de ânimo, e aquilo também, de uma certa forma, passa a tomar conta de mim. Então o seu corpo ele é sábio.
Basta você entender exatamente o manual. Você nunca leu o manual. É isso que o Romani está te passando, é para você entender que não é defeito de fabricação a sua ansiedade. É simplesmente um mecanismo de defesa, de quase sempre um alerta. Pode ir, Romani. Muito, muito bem explicado esse conceito de âncora. É bem isso que acontece. E o interessante é que isso é registrado no nosso corpo também. Por exemplo, nós registramos as nossas memórias principalmente através do hipocampo e através da amígdala cerebral, que seria mais no corpo. Então, no corpo, vou dar um exemplo. Você não precisa ensinar um bebê a sorrir. Ele já vem com esse... Todos nós já sabemos sorrir. Então, olha que interessante. Se uma pessoa ela tem alguns gatilhos que o corpo já aprendeu a reagir, porque esse é um mecanismo de defesa que nos permitiu sobreviver até hoje, por exemplo, foi isso que te permitiu fugir dos leões até hoje para estar aqui vivo, o seu corpo ele precisa de ter esse mecanismo de defesa da ansiedade. Então, não é algo que eu tenho que pensar assim, cara, isso aqui está me atrapalhando só. É entender como lidar. E quando eu falo de ganhar o controle, não é pensar assim, eu vou apagar aquela ansiedade. É entender como eu vou lidar com ela. Como eu vou entender e guiar os meus sentimentos para algo mais positivo. Porque o problema que dá o transtorno é que quando, sem perceber, o meu corpo me leva para uma memória onde essa memória não é tão legal assim. E essa memória, ela não é racional. Quando a pessoa tem um ataque de ansiedade, ela às vezes nem sabe por que está tendo. Mas é como o ratinho passando na moita. Talvez aquela moita lá, o rato nem sabe por que está tendo. Ele nem lembra exatamente que foi porque um dia o gato quase pegou ele lá. Quando a pessoa tem um ataque de ansiedade, às vezes ela nem lembra que porque aquela multidão que estava perto lá, em algum momento, talvez na infância dela, na adolescência, alguém riu dela e assim por diante. Então, aquilo dispara no nosso corpo essas memórias. Exatamente. E tem alguns trabalhos muito legais que podem ser feitos. Por exemplo, um deles é através de técnicas de hipnose que vão te ajudar a reconsolidar essas memórias. E eu digo que a gente transforma a nossa vida de duas formas principais. Isso aqui é uma coisa que eu falo muito dentro dos treinamentos de hipnose transformacional, que é ressignificação e clareza. A ressignificação é fazer as pazes com sua própria história, se entender consigo mesmo. Só que outro ponto também é clareza. Porque às vezes você está bem de acordo com a sua própria história, só que você não tem clareza do que você tem que fazer, os pontos, ou entender mais sobre até estratégias. A mesma coisa. Às vezes você está buscando desenvolver mais o seu negócio e você está bem emocionalmente, mas não tem estratégias práticas para fazer isso. Então, ressignificação e clareza. E quando você trabalha com o processo de ressignificação, você vai ensinar o seu corpo, reeducar o seu corpo para aquilo que é assertivo para você. E cada história de cada pessoa pode ser única. Então, se eu chegar e falar assim, olha, João, você e todas as pessoas têm que fazer isso, isso e isso. É uma fórmula que funcionaria mais para o João, porque a vida do João é diferente da do José. Só que tem alguns princípios, que esses princípios podem ser utilizados, porque nós somos seres humanos. Como seres humanos, temos um monte de coisas em comum. E esses princípios podem ser utilizados para lidar melhor com as questões de ansiedade. Eu vou mostrar, por exemplo, uma técnica muito legal, muito prática aqui para vocês. Deixa o coraçãozinho aqui, pessoal. Enche de coraçãozinho aqui agora para vocês alcançarem mais pessoas que podem estar precisando disso. Que é uma técnica que isso aqui é cognitivo, isso aqui tem a ver com neurociência. Para entender como desativar o sistema simpático. Por quê? Lembra que eu falei que quando o sistema simpático ativa, você está preparando para sobreviver. É modo de sobrevivência. Até uma coisa muito comum, que as pessoas às vezes imaginam. Quem está tendo um ataque de ansiedade pensa, vou infartar, vou morrer. Isso é quase impossível de acontecer. Por quê? Porque o seu corpo está te preparando para sobreviver. Então, nesse momento... Muito bem lembrado. Nesse momento, é um momento que a pessoa, ela hiperventila, ou seja, a respiração dela fica mais ofegante, o excesso de oxigenação, justamente porque o corpo dela está pensando, ele precisa correr, ele precisa lutar, ele precisa fazer alguma coisa. Só que naquele momento, ele não está lutando nem correndo, então ele pensa, eu estou tendo um infarto. Ou o coração acelerando, a mão começa a suar, a visão periférica, ou seja, ele perde a visão periférica e começa a focar em um ponto. Então ele, nossa, o que está acontecendo comigo? Mas o seu corpo está te preparando para sobreviver nesse momento. Isso é uma coisa que é importante e só isso já pode ajudar muita gente que às vezes tem algum tipo de ataque de ansiedade. Só ter essa compreensão já ajuda bastante. E agora, pontos. Os ataques de ansiedade,
eles vão durar ali, em média, uns 30 minutos. Até 30 minutos. Isso colocando longo. Em média, vai ser em torno de 15. Então, imagina isso. Se em média 15 minutos, se durar muito, exceder, vai ser 30. O pico é até 3 minutos. Ou seja, um ataque de ansiedade, ele não fica no pico por mais de 3 minutos. Você perde mais o controle desse ataque de ansiedade, depois que o seu corpo já reagiu, nesses 3 minutos. Depois ele começa a se normalizar. E uma coisa que é um erro muito comum que as pessoas criam é que, nossa, eu tô sentindo agora, então eu tenho que ir pro hospital. Só que quando você chega lá no hospital, você já tá melhor. Porque passou ali os 15 minutos, passou ali os 30 minutos. Então a pessoa começa a acreditar que ficou boa porque foi pro hospital. Ou ela começa a acreditar que ficou boa porque foi para casa. Só que o seu corpo já entendeu e organizou aquilo. E uma coisa interessante para ensinar o seu corpo é naquele momento, no local onde você percebeu a ameaça potencial, você organizar para reconsolidar uma memória, e eu vou dar algumas estratégias aqui bem interessantes, bem simples e poderosas. Essas estratégias, elas vão funcionar principalmente nos momentos que não são momento de pico. Porque o momento de pico é aqueles 3 minutos, até 3 minutos, que o ataque está acontecendo muito forte. Por exemplo, é a mesma coisa, se eu chegar para você e falar, acelera seu coração agora, seu coração não vai acelerar agora. Da mesma forma que seu coração está acelerado e eu falar para você, desacelera seu coração não vai desacelerar. Então, no momento de pico, é comum que a pessoa demore um pouco até sair do pico. Talvez ela não está nem te ouvindo direito. Por que ela não está te ouvindo? Porque ela perde a sensação de audição periférica e ela começa a ter um hiperfoco naquele momento. Então, como que eu posso fazer para ir desativando o sistema simpático? Olha que estratégia simples e poderosa e que tem a ver com neurociência. Primeiro ponto, você pode começar a ativar a sua visão periférica. Quando você pensar, cara, eu estou começando a me sentir ansioso. E lembra que para criar um mecanismo de luta ou fuga, para o sistema simpático ficar mais ativado, e outra, o sistema ele está sempre ativado, gente. Quando eu falo ativado, é hiperativar como se fosse. É como nós, até para sobreviver, nós ficamos oscilando entre simpaticotomia e parasimpaticotomia, ou seja, a gente fica oscilando. Isso que nos mantém vivos. Só que aí quando o sistema simpático ativa demais, o seu coração acelera demais. Agora, e assim por diante. Agora, se antes eu perdi a visão periférica. Eu percebi que eu estou perdendo a visão periférica, que eu estou começando a sentir aquele ataque de ansiedade. O que eu posso fazer? Eu vou contar objetos no ambiente. Eu preciso olhar para os lados e ficar contando. Por quê? Porque eu preciso voltar a ativar a minha visão periférica. Isso é um ponto simples, mas muito poderoso. Além de mudar o foco, né? De uma certa forma, você está mudando o foco completamente. Com certeza, com certeza. Porque às vezes aquele pensamento que estava vindo automático começa a ser alterado. Também de forma automática. E se você começa a contar os objetos no ambiente, começa a respirar mais tranquilo, porque o que acontece? Quando a pessoa dá um ataque, ela começa a respirar mais rápido. É como se ela estivesse lutando com alguém. É a sensação que você tem é quando você está num ringue de luta, praticamente. Só que você não está lutando com ninguém. Então, naquele momento, eu comecei a contar e à medida que eu vou contando, eu vou alterando a minha respiração. Por quê? Porque lembra que eu preciso hiperventilar para poder ativar mais o sistema simpático? Eu preciso ter um excesso de oxigenação? Então, se eu começo a respirar mais tranquilo, esse excesso de oxigenação não acontece de forma tão intensa. E, além disso, eu também posso utilizar a estratégia de começar a prestar atenção em sons. Porque o que vai acontecer? Eu vou negligenciar esse som se for avançando. E o meu corpo começa a perder o controle momentaneamente. Só que se eu começo a prestar atenção nesses sons, eu começo a ter estratégias no som, no que está acontecendo no ambiente, na respiração. Isso daqui começa a fazer o sistema simpático não ficar tão ativado. Isso te ajuda a rapidamente passar por aquele processo. E além disso, isso é muito interessante, reconsolida uma memória. Por que reconsolida uma memória? Porque imagina, é como se o ratinho estivesse passando perto da moita lá. Aquela história que a gente contou aqui. E ali, o ratinho faz esse exercício quando está junto com a moita, o que o corpo dele entende? Opa, essa moita não é tão perigosa quanto eu pensava. Eu posso lidar com ela. Agora, se o ratinho, ele vai e fica, nossa, eu tenho que ir lá para casa, porque senão essa moita vai me destruir.
ele está ensinando para o corpo dele que aquela moita realmente é perigosa. Então é um exercício para reeducar o seu corpo. Vai criar um loop naquela moita eternamente, cada vez vivendo com mais facilidade a sensação ruim, né? Fato, fato. Legal. Muito bom. Tem uma, Romano, não sei se você também é bacana, uma contribuição fantástica que você deu. Tem uma estrutura também que eu gosto muito de usar, porque você usou o termo estratégia, as pessoas às vezes também têm uma visão, pô, mas que estratégia, né? Parece que estratégia é uma coisa que você está tendo para efetuar um negócio. Estratégia, pessoal, na PNL, às vezes, muitas vezes é a forma como você está sequenciando algumas sensações nos seus sentidos, né? A gente os sistemas representacionais, é como você representa a realidade. E normalmente você tem sempre uma mesma estrutura, uma mesma estratégia para sentir a sua ansiedade. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que tem vergonha de falar em público, está numa sala de aula, e de repente o professor vai, fulano, você vem aqui. Você tem um estímulo auditivo externo. Aquilo entra na sua cabeça, você começa a representar uma memória de como aquilo já foi traumático para você no passado. Aquilo começa a disparar sensações dentro de você, quase sempre as mesmas, na mesma pressão. Ai, de repente é uma coisa que gira aqui no meu estômago, sentido horário, sentido anti-horário. De repente você está indo levantar, você começa a ter diálogos internos com você. Ah, não vai dar certo, eu vou fracassar, eu vou fracassar. E você passa por toda essa estratégia e chega uma hora, como o Romani falou, ela acaba. Isso não é até agora, você não está vivendo isso até agora. E essa estratégia, eu sempre gosto de dar atenção, porque a sinestesia ela tem uma força muito representativa. E quase sempre a sensação que você sente, se você conseguir prestar atenção nela, ela tem um local, ela tem uma intensidade e ela tem uma direção. Então, geralmente, ela vem uma coisa que vai subindo aqui, que vai dar vontade de você explodir ou embrulha tudo. Se você começar a ter atenção ao lembrar de uma sensação como essa, que ao lembrar você vai começar a sentir, e que você consiga mapear, internalizar, entender como é que é isso. Eu sinto um embrulho aqui, Diego. É uma coisa que vai aqui no sentido horário. Se você começa a imaginar exatamente naquele momento que você está sentindo isso a gente chama de repadronagem neurohipnótica. Se você consegue imaginar esse giro que está tendo no teu estômago, embrulhando o seu estômago, você começa a visualizar aquilo acontecendo, representa aquilo como se fossem setinhas vermelhas girando na tua barriga. Você começa a afastar aquilo de você, você começa a ver aquilo mais distante de você. Aquilo tem a mesma velocidade e aquilo vai começar a desacelerar. Quando aquilo desacelerar, você vai fazer aquilo parar. Quando congela, você inverte o lado, você inverte a ordem, inverte a cor, bota uma cor azul, inverte, começa a ir no outro lado, traz para dentro de você, começa a visualizar isso dentro de você, e você vai ver que vai parecer mágica, mas você alterou a estratégia. Para dar uma metáfora muito legal para você entender como se altera a estratégia, é como se você pegar uma sequência de formigas e de repente passar, quem nunca fez isso, passa o dedo no meio. Elas não têm mais como seguir a orientação estratégica delas. Elas começam a se perder. E quando o seu corpo estava acostumado a ter uma mesma sensação que ia desencadear naquele diálogo interno que você ia lá na frente falar e eu não presto, eu não consigo. Ele te deu uma sensação que a sua mente desconhece. Você está começando a ter uma oportunidade de conduzir conscientemente o próximo passo. Porque a sensação que levava você a ter o diálogo interno desagradável, eu falo assim porque geralmente a gente olha para baixo, para a esquerda quando está dialogando internamente, você não tem mais. Aquilo te dá uma lacuna do... será que realmente aquilo faz sentido? Será que eu posso ir lá agora? Será que eu posso? É como se você conseguisse apagar toda a estrutura que viria, toda a estratégia que viria na sequência. E parece uma coisa muito boba quando a gente fala. Eu juro que quando eu estava aprendendo isso, eu falei, cara, que coisa boba, que babaquice, seta pra onde, que cor azul. Cara, faz. Faz em qualquer tipo de sensação que você manifeste, esteja lhe desagradando. Mapeia ela, tira de você, congela, inverte e traz de volta. É assim, ó. Essa estratégia, ela é muito simples e muito poderosa. E para o pessoal entender por que isso funciona, por que isso que o Diego está apresentando aqui funciona tão bem? Porque nós somos seres humanos, como seres humanos nós temos 5 sentidos. Nós temos a visão, a audição, tato, paladar, olfato. E é assim que nós interpretamos a realidade. Percebe que uma pessoa cega,
ela, quando ela sonha, se ela nasceu cega, ela sonha com sensações, com cheiro, ela não sonha com imagens, porque essas são as referências. Então, olha que interessante, se nós temos 5 sentidos, os meus 5 sentidos consolidaram as minhas memórias, e ao trabalhar a interpretação desses 5 sentidos, alterando vou dar um exemplo, uma pessoa que às vezes está vivendo um momento de extrema ansiedade, pode estar pensando, cara, esse momento é pesado para mim, isso aí é como se a minha vida tivesse preto e branco. Percebe que nós usamos essas metáforas todo o tempo? E sobre modalidades. Ao pintar a sua vida de colorido, fantástico, ao pegar aquele peso e mudar aquele peso, o sentido, você altera a realidade em si, porque a realidade ela é interpretada. O fato, uma coisa que eu separo isso, eu separo o fato mapa não é o território, né? O mapa não é o território. Eu chamo de realidade aquilo que a gente interpreta. E o fato é aquilo que a gente não tem acesso, é aquilo que eu percebo através dos 5 sentidos. E isso é interessante, porque nós temos o nosso viés de confirmação. Por exemplo, até mesmo para criar uma sensação de ansiedade, eu tenho que pegar as minhas referências de tudo aquilo que eu vi, senti durante toda a minha vida. E criar, às vezes, esses rótulos, como o Diego falou aqui no início, de, nossa, eu sou ansioso. Peraí, o primeiro ponto é entender que você não é ansioso. Você talvez esteja. Ou talvez entender como que você faz para ficar ansioso. Qual local onde você fica ansioso? Quando você começa a perceber, tem alguns padrões que segue para criar, seja ansiedade, seja o sentimento de euforia, de felicidade, ou qualquer que seja. Nós seguimos esses padrões. Eu acho legal você falar isso, Romani, porque eu tenho até um vídeo desse no meu canal, que uma das coisas que mais impedem as pessoas de trazerem o autocontrole real com a ansiedade, ela está bem explicada dentro do que Robert Dilts chamava de alinhamento dos níveis neurológicos. Então, justamente isso, quando você está no topo da pirâmide, a hierarquia da sua mente, a minha identidade, que a gente chama, quem sou eu? Eu sou ansioso. Olha a força do eu sou. Então, quando eu sou ansioso, eu não tenho como me comportar de outra maneira, senão como consequência dessa causa de quem sou. Então, se você ainda fala, o poder da sua fala, eu sou ansioso, em vez de eu faço ansiedade, que é um comportamento que você tem naquele momento, em momentos específicos, você pode trabalhar uma vida inteira, você pode fazer tratamentos que você quiser, que você pode estar 10 anos sem ter uma crise de ansiedade, mas você vai estar assim, eu já tenho muito tempo que eu me controlo, porque eu sou ansioso, ou eu sou ex-ansioso, mas você está se rotulando com aquilo como se aquilo fosse a referência da sua vida. Você não é ansioso, porque você não tem ansiedade, você não pode me mostrar isso. Isso é um comportamento e você não é o seu comportamento. E sempre que você quer mudar o seu comportamento, você não consegue. Porque o comportamento ele é só uma consequência de uma causa que é instalada nos níveis hierárquicos superiores. Identidade e um pouquinho embaixo, valores e crenças. Então, quando você ressignifica, quando você muda a percepção sobre você, você vai perceber que talvez você não precise mais se comportar daquela maneira. E isso é algo que vai acontecer naturalmente. Faz sentido, Romani? Com certeza. É aquele negócio, por exemplo, pensa qualquer pessoa que estiver assistindo essa live aqui, se você se considera honesto, se você acredita ser uma pessoa honesta, é como se tivesse um rótulo em você, que você pregou em você para dizer como você deve se comportar. Eu devo me comportar de forma honesta porque eu sou honesto. E olha que interessante, da mesma forma que nós criamos crenças que são fortalecedoras, às vezes nós criamos crenças que podem estar limitando. Como? Através de pilares do que já aconteceu na minha vida. Para uma pessoa dizer, eu sou ansioso, ela tem que pegar uma referência de algo que aconteceu na vida dela e falar, isso aconteceu na minha vida, por isso eu sou assim. Da mesma forma que se uma pessoa diz eu sou honesto, ela tem que buscar uma referência. Onde eu fui honesto na minha vida para dizer que eu sou honesto hoje? Nós estamos buscando essa referência o tempo todo. Só que quando eu me prendo a uma crença que está me limitando, eu crio aquela síndrome de Gabriela, né? Que eu não posso mudar, eu nasci assim, não posso ser diferente. Total. Você já imaginou se um bebê, ele pensasse assim, nossa, eu não consigo andar e eu não consigo falar. Se ele tivesse essas crenças, a gente não estaria conversando aqui agora. Total. Os bebês entendem, nossa, eu posso aprender, eu não sou, eu estou evoluindo o tempo todo. Fantástico. Romani,
Eu tô aqui meio que chegando num limite de horário aqui para eu também ter um conforto aqui de 1 minuto, pelo menos, para eu esticar a perna e realmente quebrar o padrão de um assunto e entrar em outro, que eu vou falar agora sobre uma coisa que muitas pessoas não veem como muito nexo, que é sobre a lei da atração afetar a qualidade de vendas no negócio, com uma pessoa que me convidou agora também, um coach também lá do Natal. Mas eu queria que você deixasse aqui não só suas considerações finais, mas como que é o seu Instagram, se você está com algum tipo de modelo de acolhimento, está fazendo lives lá, para o pessoal poder também acompanhar o seu trabalho. Eu quero que a gente possa continuar isso também em outro dia. Agradeço muito, muito rico. Exemplo, é isso que eu gosto, pessoal. Exemplos muito simples, emblemáticos, como o gato e o rato. Eu estou aqui, cara, que legal, que exemplo bacana para usar, que metáfora boa. E usa isso, Diego, usa isso em algum momento, passa isso. Não, com certeza, eu uso e falo o nome. Eu uso e falo, ó, trouxe o Romani lá para fazer uma live. Hoje, por exemplo, eu tive uma live que eu estava assistindo de manhã do meu amigo Sandro Lucas, que também bugou minha cabeça, que me deixou até agora pensando em qual é a minha tese sobre o porquê eu morreria. E isso é uma coisa que está na minha mente. Eu gosto de trazer como as pessoas nos inspiram. Foi inspirador te ouvir falar. Então, por favor, ensine aqui para o pessoal como que eles devem fazer para continuar acompanhando você também. Primeiro, te agradecer mais uma vez, Diego. Parabéns pelo trabalho maravilhoso, por fazer das pessoas que desejam fazer parte do 1% das pessoas que realmente estão fazendo a diferença no mundo. Legal, parabéns por isso, viu? E para quem quiser acompanhar o meu trabalho, inclusive você perguntou das lives, eu também tenho uma live agora em sequência. Eita! Vai terminar agora, estou indo fazer uma live agora. Em sequência, eu vou falar sobre como perder o medo de fechar cliente de terapia. Que eu falo muito para as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano também. Meu conteúdo, quem trabalha com desenvolvimento humano tem um monte de técnica ali no Instagram. Toda semana tem pelo menos uma live por semana. Às vezes a gente faz mais lives por semana. Obrigado pelo convite aqui. Agora, hoje ainda à noite, vamos falar sobre como fechar mais clientes no processo de terapia, como desbloquear esse medo. E também, uma coisa legal, você falou até sobre vendas, essa lei da atração, isso é muito legal você falar sobre isso também, que eu vi que você vai falar a seguinte. Quem quiser, tem ali o canal vou deixar aqui, o canal do Instagram, Romani Souza. E quem for da minha audiência que está aqui, quiser seguir o Diego, ele tem muito conteúdo legal também. Eu sei que tem uma galera aqui que são alunos, são parceiros de missão aqui do Instituto, que também estão aqui hoje. Legal, legal. Vamos pessoal fazer desse mundo um lugar melhor, Diego. Parabéns. Com certeza, gratidão. Para o pessoal também que não me conhece aqui, eu, na verdade, eu sou meio apaixonado por live mesmo. E eu faço live todos os dias, sem horário, às 20 horas e 7 minutinhos. E entro também em lives esporádicas, assim, pode ser de madrugada, de manhã, de tarde, que eu boto a minha Blitz 1%, que é quando eu boto uma pessoa, a primeira pessoa que entrar e trouxer um desafio que está vivendo na vida, eu boto online, faço um atendimento ao vivo, adoro fazer isso, é uma coisa bem... Entro, falo e saio, mas é enriquecedor, pessoal. E eu tenho um e-book grátis sobre como reprogramar a sua mente para o sucesso em 5 passos simples, porque essa estrutura de reprogramação mental e lei da atração é o que realmente eu acredito que fez a minha vida alavancar de uma forma única, conseguindo entender que a gente consegue ter sucesso em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Eu sei que muita gente não vai acreditar no que eu vou falar, mas eu sim defendo que felicidade precede o sucesso. Você não precisa ter sucesso para ser feliz. Ao contrário, quanto mais feliz, mais sucesso. Romani, beijo no coração, meu amigo. Gratidão. Abraço, pessoal, tira uma foto nossa aí, pô. Uma foto bacana aí. Aê. Pronto, aí marca mim, marca o Romani, segue ele lá. Já faz, bota assim esse print aí selado, escreve qual foi o maior insight que você teve aqui hoje, agradecendo sempre a participação do Romani. Coloca aí, manda essa live para pelo menos uma pessoa. Se esse conteúdo te ajudou, manda essa live para pelo menos uma pessoa. E para quem quiser saber mais, eu vou estar na outra live agora, uma coisa que eu tinha até esquecido, Diego. Pode falar. As inscrições para o treinamento de hipnose transformacional estão abertas até quinta-feira. Se alguém quiser saber mais, legal. Fantástico. Tá uma correria louca. Pode te chamar no direct, quem quer saber mais? Pode chamar lá direto? Me manda uma mensagem no direct. Quem quiser saber mais conteúdo sobre hipnose, eu vou mandar um material gratuito e um áudio de auto-hipnose para você. Quem quiser saber mais. Beleza? Fantástico. Diego, abraço, valeu demais. Eu vi que tem uma galera aqui, tem uma galera aqui falando que é membro do Movimento Transformacional, que é um movimento que legal. Trabalho. Também segue o Diego aqui, que ele tem muito conteúdo legal. Valeu. Gratidão, Romani. Um abraço.
Pois é, pessoal, olha que legal, que conteúdo bacana. A gente traz sempre formas diferentes de aprendizagem, isso é muito enriquecedor, Romani, trazendo todo esse know-how aí de uma forma simples. Eu gosto de gente que sabe falar sobre como resolver as coisas que são complexas de forma simples. E eu quero deixar para você que não me conhece uma visão sobre o que eu mais defendo aqui rapidamente, que eu só tenho 2 minutos. Eu sou o cara do Clube do 1%. Para quem não sabe o que é o Clube do 1%, é justamente o local onde eu mostro para você que você não tem que ser exclusivo a nada. Prioridade é diferente de exclusividade. Você só vai ganhar muito dinheiro, se assim o quiser, se você estiver mentalmente equilibrado. A sua mente, ela é responsável por setar todos os resultados das outras áreas. Dinheiro, relacionamento, saúde, bem-estar, autoestima e espiritualidade, que é fantástico, é muito importante para que você possa ter uma conexão além. Muitas pessoas acham que você olhar para tudo ao mesmo tempo, Diego, quem foca em tudo não foca em nada. Não, não, não. Na verdade, quando você sabe o que é prioridade, mas entrega o mínimo do seu máximo em cada uma das suas áreas, você pode ter certeza que você faz uma base onde a sua estrutura emocional é tão sólida, porque qualquer lado pode dar ruim, porque você tem um pedestal de 5 pilares. Se um está meio fraco, tem 4 para sustentar. Você não se abala mais com a vida. Você pode demorar um pouco mais para fazer essa base, mas quando você resolve crescer, é como o bambu chinês, que demora 5 anos para nascer e pode atingir 30 metros em apenas 6 semanas. Seja como o bambu chinês. Não seja como o eucalipto, que quer subir tão rápido que qualquer vento derruba. Pois é. Seja bambu, não eucalipto. E agora eu espero você. Quer ouvir sobre lei da atração? Quer ouvir como isso realmente é poderoso, pode fazer você ganhar dinheiro e potencializar suas vidas? Se tem mulheres aqui que vêm do grupo do Romani, tá? Pode me chamar no direct. O meu e-book eu já vou botar ele já na minha bio, para quem quiser baixar, mas pode pedir pelo direct também. E eu tenho um grupo de mulheres, o grupo das mulheres águias, gratuito no Telegram, assim como o meu e-book é gratuito para você que quer se conectar. Grupo grátis só para as mulheres, desculpa rapaziada, mas para vocês eu tenho a oportunidade do e-book e também tem meu treinamento para quem quiser se conectar, que é o Hora da Virada. Mas eu acho que primeiro você deve se conectar um pouco com quem sou eu. Amanhã tem mais live, tem outro convidado amanhã também. Essa semana, quinta-feira, sexta-feira, eu tenho outro convidado também. Então, ó, beijo, vejo vocês agora. Vamos continuar? Vamos falar de lei da atração? E isso aqui, ó, tamo junto.